Marcos 4:26. Marcos. Vamos lá, tá, isso, eu vou fazendo as pausas. Vamos lá. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, o que ele faz? Logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. De repente na tua versão está logo se mete a foice, porque é chegado o tempo da colheita. Vamos entender o seguinte: todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida, mas para cumprir os propósitos, nós precisamos enfrentar os processos. Não tem como eu chegar até o propósito que Deus tem para a minha vida. Todos nós, sem exceção, que recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, todos nós temos um propósito. E propósito, deixa eu esclarecer para você, vai muito além de talento, vai muito além de dom. Uma coisa é certa: Efésios fala que nós fomos, Deus, criados para o louvor da glória de Deus, ou seja, nós existimos para um propósito. O primeiro propósito: adorar e louvar o Senhor Jesus. Agora, o resto é dom, é talento, isso vai surgindo, isso vai se desenvolvendo. Então, mas todos nós temos um propósito de Deus nas nossas vidas, mas para poder cumprir esses propósitos, nós precisamos enfrentar processos, ou seja, todo processo para ser cumprido, você precisa passar por processos. E aí, Jesus ele vem falando que assim: o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra e tudo mais. E nós costumamos dizer: Senhor, venha o teu reino. Não é isso que a gente canta? Vem o teu reino. A gente ora no Pai Nosso, né? Pai Nosso, venha o teu reino. E a gente canta: vem o teu reino sobre nós. A gente ora: Senhor, vem o teu reino sobre nós. O reino, que é um propósito, só chega quando passamos ou quando entendemos os processos. Como assim, pastor? Bom, o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Começa um propósito, começa um processo. O reino de Deus ou seja, é um propósito, e ele só chega, venha o teu reino. Esse reino só chega quando nós passamos a entender que precisamos passar por processos. Bom, deixa eu ir num exemplo mais claro para você. A gente está falando de ceia, está falando aqui do suco de uva. Vamos lá. Para eu chegar até o suco de uva, qual é o propósito? É o suco de uva. O propósito é o suco de uva. Eu preciso fazer o suco de uva. Então, eu tenho um propósito: fazer. O que eu preciso fazer? Pegar a semente da uva, primeiro plantar. Depois de plantar, eu preciso regar. Eu preciso cuidar para eu poder no final ter o fruto. Mas aí rola o primeiro problema. Falando assim, rola o primeiro problema. Muitos se enganam quando veem somente os frutos, mas se esquecem que o propósito é o suco. Porque são enganados pelos que veem, pelo que veem. Tem muitas pessoas que são enganadas pelo que veem, porque confundem os resultados visíveis com o propósito. Já tem a uva aqui, para que eu quero fazer o suco? Para que eu preciso fazer o suco? Mas não. Aí eu tenho fruto, o processo continua, por quê? Porque eu tenho um propósito de chegar até o suco de uva. E aí eu tenho fruto, nasceu, eu preciso fazer o que eu preciso colher. Depois de colher, eu preciso fazer a seleção, separar o que é bom, o que é ruim. Semana passada eu até estava vendo como são feitas as maçãs, porque maçã só dá uma vez no ano. Mas você vê maçã o ano todo no mercado, E aí eles estavam falando que tem uma máquina, eu vi isso naquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Eu estava vendo aquilo, e aí ele estava falando que tem uma máquina que
que ele vai fazendo uma seleção, a máquina vai rolando as maçãs assim, sabe? E vai vendo o que está bom, o que não está. E o que não está bom, eles jogam para o canto para poder fazer suco, para poder fazer não sei o quê. E as boas, eles vão armazenando e eles podem armazenar aquilo por até 12 meses, sem a maçã perder a qualidade, né? Então, em toda a colheita é feita a seleção. E aí, fazendo a seleção da uva, o que acontece depois para o suco chegar? O esmagamento, aquele processo de que a pessoa entra naquele ambiente, sei lá, e aí começa a fazer o esmagamento. O nome desse processo é esmagamento, para depois do esmagamento vir o suco e o vinho. E a grande questão interessante é que se for pulado uma dessas etapas, toda uma produção é estragada. Aí eu fui na minha curiosidade, continuar estudando, continuar pesquisando e tudo mais. Você sabe que para poder ter 700 ml de suco, eu preciso de 1 kg de uva. E aí, é os 700 ml para 1 kg de uva. Ou seja, se eu pulo uma dessas etapas, eu não consigo chegar aos 700 ml para cada 1 kg de uva. É no processo, então eu não posso pular etapas. Eu não posso, em todo o processo, em todo o propósito, eu não posso pular etapas. Por quê? Eu não vou conseguir atingir lá na frente o propósito perfeito de Deus para a minha vida. E aí eu tenho que entender, falando sobre esse esmagamento, eu estou falando todo sobre esse processo do suco da uva, até chegar ao suco da uva, da semente até lá. É no processo do esmagamento que a casca ela é rompida, né? É pisando e aí a casca se estoura. É no processo do esmagamento que a casca é rompida para a liberação da polpa e do fruto. É no esmagamento que se faz o contato do suco, que é solto, é liberado, com as leveduras, com todo aquele conteúdo que já está ali dentro daquele ambiente, dentro daquele recipiente que seja. E ali começa a fermentação, no processo de esmagamento. Todo processo, irmãos, interrompido, gera uma produção defeituosa. Por isso, trazendo para as nossas vidas, nós como cristãos, nós temos áreas em que a gente só vai ver 10, 5, 10, 15, 20, 40 anos depois, e a gente não entende o porquê que aquilo está dando errado na nossa vida, ou porquê que a gente tem certos medos, tem certos traumas. Antigamente eu pulava de bungee jump, agora eu não posso chegar ao 3º andar de um prédio porque eu tenho medo de altura. Algum trauma foi feito durante algum processo da sua vida e que a gente precisa entender isso. Pastor, isso aqui você está querendo falar sobre psicologia ou a gente está num culto aqui? Não, queridos, a nossa vida e a vida cristã, ela é feita dessa forma. Jesus, ele não acaba de dizer, o reino de Deus é assim, o homem tem que pegar a semente, lança, rega e tal, mas porque quando o fruto estiver maduro, logo se lhe mete a foice. Então, temos áreas da nossa vida que não avançam, temos áreas da nossa vida que não rompem. Por quê? Porque nós fugimos da hora do esmagamento. E é onde eu quero chegar, é esse ápice que eu quero chegar. Porque ciclos interrompidos, uma hora eles voltam para poder ser cobrados. Então, eu não posso fugir dos problemas da vida. Eu não posso fugir das dores da vida. Eu não posso fugir. Eu não vou seguir por esse caminho aqui, mas olha, é esse caminho que vai te levar à bênção. Não, eu não vou seguir por esse caminho, não, porque ali tem um lobo mau. Não, vai e enfrenta os problemas e você sabe que lá no final vai ter a bênção para você. Agora, o grande problema de nós cristãos e a nossa cultura é que nós costumamos fugir dos problemas, nós costumamos não encarar os problemas que vão surgindo ao longo da nossa vida, e aí o que vai acontecendo? Ciclos interrompidos. A gente começa um ciclo, aí quando está lá, igual a bateria do celular, quando está com 90% a gente tira da tomada, a gente nunca deixa chegar a 100%, uma hora essa bateria vai estar danificada, uma hora
comecei a abrir o culto falando sobre isso. Irmão, tende por motivo de alegria a passagem pelas provações. Porque são nas provações, é no momento do esmagamento, é o momento que sabe, é retirado o melhor de nós, é na hora do esmagamento que o nosso caráter é provado, é na hora do esmagamento que a nossa fé é provada, é na hora da dificuldade que a gente sabe se a gente é cristão mesmo ou não, querido. Uma vez eu falei aqui na igreja, falei que assim, ó, se Deus pega, porque foi o pastor Júlio que me fez essa pergunta, se Deus pedisse o teu filho, nega a Deus ou então teu filho morre? Eu sou pai há pouco tempo, imagina, tem que ter Larissa que tem 21, né? 21, já tem. Imagina, mas Zezé que já tem filho de 40, 45, imagina. E aí Deus pega e fala assim, Simone, ou Deus não, né? A pessoa pega e fala que assim, ou nega a Deus, ou teu filho morre. Aí tem uma pessoa, eu falei aqui nesse púlpito, eu falei que assim, não, eu glorifico o nome do Senhor. Mas teu filho vai morrer, eu glorifico o nome do Senhor. Pastor, é totalmente irracional isso. O Espírito Santo, ele vai me consolar de algum jeito, mas eu não posso negar ao meu Deus. Processo de dores. Aí fala, pastor, eu não consigo. É no momento da dor. Pastor, então me falaram isso. Um homem da nossa igreja pegou e falou assim, pastor, eu não consigo. Eu vou para o inferno, mas eu não deixo fazer nada com meu filho. Eu falei assim, tudo bem, processo de maturidade na sua vida. Mas nós precisamos entender que é no duro que o nosso caráter cristão ele é feito, ele é moldado, ele é provado. É no momento da dificuldade, porque quando está tudo muito bem, já diz o jargão, né? Quando a geladeira já está cheia, quando o auxílio emergencial sai aos que receberam, quem não recebia, sabe? Quando o salário está na conta, quando a pandemia, glorificar a Deus é muito fácil, mas glorificar a Deus no momento do esmagamento. Mas o esmagamento é totalmente necessário, porque é ali que vai ser fermentado para ser feito vinho. Depois de ter passado por todos os processos, a semente que caiu na terra, ter crescido, ter germinado, irmãos, nós temos que passar. Nós temos tido dificuldades. Essa semana eu vi a entrevista de um psicólogo, um pastor que é psicólogo, muito reconhecido. Ele falou que assim, os seres humanos, principalmente os cristãos, têm se achado os super-heróis, os super-homens, porque eles não querem passar pelas dores, pelos problemas, eles querem que a vida cristã seja uma maravilha, mas só que eles se esquecem que Jesus fala, olha, no mundo você vai passar por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas você vai passar. Nós temos dificuldade em sermos confrontados, porque nos achamos os donos da verdade, os experientes. Ontem eu fui confrontado com uma situação, rapaz, é ruim. Alguém aqui gosta, tem prazer em ser confrontado? Se alguém em casa tem prazer em ser confrontado, escreve amém, escreve eu, porque eu vou ser sincero, miserável, homem pobre, cego, mas eu tive que escutar umas verdades ontem, boas, duras, que me fizeram pensar, analisar. Isso assim, irmão, 7 e pouca da manhã, você assim, ai Jesus, ai tá doendo, e o que eu vou fazer? Ok, escrevendo, ok, tá bom, tudo bem, tá certo, eu reconheço. Ninguém gosta de ser confrontado porque a gente se acha autossuficiente. Sabe por quê? Nós oramos e aí Deus atende. Nós vimos a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Aí a gente já é santo demais. Santo, o homem das revelações. Cuidado com ele. E aí a gente vai se achando super-herói demais. Mas a gente esquece que a nossa estrutura é de pó. E nós precisamos ser formados e sermos forjados todos os dias da nossa vida. Foi assim com Paulo, o apóstolo de Deus aos gentios. Olha o que ele fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2 ao 4. Ele fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao teu terceiro céu. Se isso
foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem corpo, não sei, Deus o sabe. Mas ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, o apóstolo de Deus aos gentios, aquele que foi responsável por trazer a graça de Deus, que uma vez que a lei havia sido rompida. Então, ele pega e fala isso. Mas aí, por conta disso, olha o que ele fala lá no versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, irmãos, não adianta você ser o pregador, ser o homem da revelação. Paulo irmão, ele teve que enfrentar ali no momento de fraqueza, sabe? No momento da fraqueza, ele teve que ganhar um espinho na carnezinha ali, para que eu não me ensoberbecesse. Porque só quem é dependente da graça de Deus consegue vencer e entender os processos de Deus. Porque, irmãos, como eu falei, nós somos crentes demais, fortes demais, bons demais, suficientes demais, mas muitas vezes nós não somos o essencial, nós não somos espirituais. Porque nós não conseguimos olhar com os olhos espirituais. 1 Coríntios 2, 14. Foi primeiro? 2,14. 2, 10 a 14, perdão. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, Espírito com E maiúsculo. É o que está ali, porque ali está tudo em tudo maiúsculo. Mas ele fala que o Espírito não é maiúsculo. Nós temos recebido o próprio Deus, o Espírito Santo, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Então, todo esse processo, esse tratar de Deus, esse confronto de Deus, esse deserto que Deus permite que a gente entre, essa dor que Deus permite que a gente sofra, que a gente passe, aliás, sofra, porque Deus não causa sofrimento em nós, mas Ele permite que a gente passe essa dor, passe esses processos, sabe? Isso só é entendido com quem tem visão espiritual. Isso só é entendido com quem se posiciona no reino, se posiciona na graça de Deus, sabe? A minha graça te basta. A quem depende da graça de Deus, só essa pessoa consegue. Porque a nossa incapacidade de compreender os desígnios de Deus nos cega e nos leva a interromper os propósitos de Deus. Você sabe? Você acompanhou, eu fiz 1 ano de um curso chamado Secrai. Não, tinha ministração ali que eu não entendia, que eu falei assim, cara, com 10 anos de idade, coisa que eu busquei na minha mente, na minha cabeça, não é aquela coisa, faz regressão, não, nada disso. Mas sabe, você começa a pedir, Espírito Santo, me traz a memória, aonde eu fui ferido, aonde eu fui machucado, aonde eu preciso tratar, e aí vem coisa lá de trás. Não, eu já contei meu testemunho aqui, eu fui criado sem a presença do meu pai biológico. E um dia, na ministração e tudo mais, o pastor Marcos de Souza Borges, o pastor Cote, eu recomendo que depois você busque no YouTube sobre as pregações e ministrações dele, são maravilhosas. O pastor Cote, no final, ele ministrou sobre paternidade. E era uma ferida aberta na minha vida que eu nunca conseguia encarar essa ferida. Eu nunca conseguia, sabe, tipo assim, quando falava de pai ou não, eu quero ser o melhor pai do mundo. Mas como é que eu podia ser o melhor pai do mundo se eu não fui tratado nas feridas e nas mágoas e nas dores que eu tinha acerca do meu pai? Eu convivo com meu pai, eu fiquei
de 11 anos ou 12 anos até 26 anos de idade sem ver meu pai. E aí, num momento importante para mim, eu vi meu pai. Oh, caramba, vi meu pai. E dali, aí fui, meus irmãos me conheceram e tudo mais. Voltei a ter um relacionamento com meu pai, mas eu não me tratei. E aí, no final da ministração, porque nesse curso é 100% teórico, mas também 100% prático, né? E aí o pastor Cote chamou à frente: você que tem problemas com o seu pai, você que tem problemas de paternidade. E aí ele foi citando várias coisas dentro de estudos de pessoas que têm dificuldades em se sujeitar aos maridos, de se sujeitar a lideranças, de se sujeitar a patrões. Ele foi mostrando tudo isso por quê? Porque tiveram uma ferida, tiveram processos interrompidos na paternidade, na sua relação paternal. E aí, bom, eu nunca tive esse tipo de problema, mas era muito aberta essa ferida em mim. E aí eu fui lá na frente. E aí ele mesmo pegou e falou assim: deixa eu te dar um abraço. Eu e um monte de gente, né, que estava estudando, a gente estava estudando, mas sendo ministrado. Falei assim: deixa eu te dar um abraço. Ele me abraçou. Quando ele me deu um abraço, eu falei assim: fecha os olhos e tal. E aí orou. Quando ele orou, no final da oração, ele falou assim: filho, me perdoa. Perdoa a ausência do teu pai. E começou a falar como se fosse o meu pai. Sabe quando você começa a perder a força assim, de tanto chorar, de tanto chorar, de tanto chorar? E ele ministrando aquilo, ministrando. A partir desse dia eu consegui chamar o meu pai de pai. Eu só chamava ele de Zé. Oi, Zé. E aí, Zé? E aí, Zé? Ou chamava de Zé Carlos, né, que é o nome dele. Zé Carlos, e tal, assim. E aí eu fui no meu celular e mudei de Zé Carlos para pai. Aí, um ciclo na minha vida foi tratado e foi fechado. Mas durante quanto tempo eu fugi desse ciclo? Durante quanto tempo o pastor Júlio, nas nossas sessões de discipulado, de reuniões mesmo clínico, ele pegava e tentava entrar nessa ferida e eu, estou fugindo, vou escorregar aqui, vou sair, vou fugir e tudo mais. Você só vai conseguir romper na vida no momento do esmagamento, no momento da tua dor. Ninguém consegue romper. Aliás, até consegue, mas é muito difícil alguém romper algo na vida, alguém avançar algo na vida sem passar pelo processo do esmagamento. Ninguém consegue. Nós somos seres humanos e não temos a capacidade de suportar a dor. Nós não queremos sentir dor. Não queremos ir para o deserto, não queremos ficar no banco, tem que ser tudo do nosso jeito, tem que ser tudo do meu. Pastor, eu sou a fina flor do abacateiro, eu sou a última bolacha do pacote, pastor. Teve um rapaz aqui, ele ficou um tempo com a gente aqui, tocando e tudo mais, né? Então aconteceram alguns processos na vida dele. Ele foi posto em disciplina, e aí, como a maior parte das pessoas que são postas em disciplina, o que acontece? Eles saem da igreja. Isso em qualquer igreja, porque ninguém quer passar pelo processo. Eu acho que o único que ficou em disciplina e ainda ficou um tempinho na igreja fui eu. E eu ainda botava o broche de diácono da igreja. Eu estava em disciplina, estava no banco, por causa de mentira, por causa de erro. Aí eu ainda botava o broche, até um dia que o pastor chegou e falou assim: peraí, você está em disciplina, me dá teu broche. Eu falei: não, vou te dar não, porque eu paguei por ele. Eu vou pegar e botar no bolso. Aí depois eu comecei a levar tudo na brincadeira e acabei me desviando por aí. E aí, Zé Pai pegou um dia, apareceu aqui na igreja: pastor, eu vou voltar, quero voltar, acertei minha vida. E voltei para minha esposa, e veio aqui na festa. Você tem uma oportunidade para um culto dia de semana? Eu quero pedir perdão na igreja, o que eu vi. Amém. Pastor, eu posso voltar domingo? Eu estou aí para poder tocar. Eu falei: não, mano, tem um processo. Pastor, eu, com a minha qualidade, e realmente um exímio músico, exímio músico, com a minha qualidade eu vou ficar sentado. Aí eu, vai.
Vai. Tem os processos de amadurecimento, os processos que as raízes precisam ser tratadas, os processos. Não pode ser tudo do nosso jeito, sabe por quê? Se for tudo do nosso jeito, e Deus vai ficar onde? E aí eu quero caminhar para o final dessa mensagem, falando sobre a vida de um homem que enfrentou processos. E a raiz começou não por conta do problema dele. Vamos lá, vamos falar sobre José, Gênesis 37, versículo 1 a 4. Você já sabe da história de José, mas vamos ler só esse início aqui. Vamos lá. Jacó habitou nas terras, na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Vamos lá. José, ele começa todo o processo dele já desde o nascimento. Por quê? Porque o pai o amava mais do que a todos os seus irmãos. O pai amava, ele era o preferidinho, era o querido. Então, os processos problemáticos na vida de José se iniciaram por conta do amor exagerado de Jacó. Amor exagerado de Jacó. O que nós estudamos aqui há 2 ou 3 domingos atrás? Seja moderado. Deus nos deu espírito de poder, amor e moderação. E aí, se eu não me engano, eu acho que é Agostinho de Hipona, ele fala o seguinte: até na moderação seja moderado. Até para você ser moderado, seja moderado. E aí os processos problemáticos, o que levou José, ele tinha um propósito na vida dele. Ele tinha na sua árvore genealógica a bênção de Deus: Abraão, Isaac, Jacó, Israel. E aí, em vez de ser Simeão, eu acho que era o filho mais velho, né? Eu acho que era Simeão, né? Oi? Simeão, filho mais velho de Jacó. Em vez de ser Simeão, a bênção vai para onde? Vai para um dos últimos, vai lá para José. O processo na vida de José começa mais de uma forma problemática, porque ele era tão queridinho por Jacó, tão queridinho, que aí Jacó o cria dessa forma: vai lá e vê o que teus irmãos estão fazendo, o que ele estiver fazendo de errado, vem aqui e me fala. Aí estão lá soltando pipa, porque não está tendo aula por conta da pandemia, estão lá soltando pipa, não estão nem pastoreando nem nada. Imagino, né, toda essa cena, porque como toda boa família funciona desse jeito. Aí quando os filhos chegavam, então Jacó, imagina Jacó pegando e falando: o que vocês ficaram fazendo? Soltando pipa e tal. Quem contou? Quem contou não interessa, mas espera aí. Já sabiam que era José. Então, peia neles, né? Devia ser mais ou menos nesse sentido. O pai brigava e tudo mais. Então, Jacó, ele começa a desenvolver em José um processo de vida um pouco problemático. Mas isso podia ser consertado? Podia ser consertado. Mas o propósito de Deus era maior do que isso, porque se não fosse isso, o propósito não ia ser cumprido. Mas trazendo até para as nossas vidas, até na criação dos nossos filhos, na formação de líderes, sabemos que a pessoa vai errar, mas nós precisamos deixar isso acontecer. Vamos supervisionar, mas não vamos superproteger, principalmente na criação dos nossos filhos. Então, José, ele passa por todo o processo por conta do que seus irmãos fizeram. Você sabe, ele não sabia, mas o processo de Deus estava começando a se cumprir na vida dele para que um propósito maior acontecesse. Aí, no capítulo 39 de Gênesis, ele pega e fala que assim, 1 a 3, José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero na casa de Potifar, na casa de seu dono egípcio. Versículo 3: Potifar viu
que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Entenda uma coisa, mesmo durante os processos da vida, aquele que começou a boa obra, aquele que te deu um propósito, ele nunca vai te abandonar. Mesmo você tendo sido vendido, mesmo você tendo sido vítima de ódio dos seus irmãos, mesmo você tendo sido vendido por escravo, querido, quando você tem um propósito de Deus, você tem um coração puro, um coração limpo, um coração íntegro, por onde você for, a bênção do Senhor vai com você, o Senhor vai com você. Não foi o que Potifar pegou e reconheceu? O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia prosperava. Os processos de Deus não vão mudar a bênção de Deus na tua vida. Os processos de Deus não podem mudar o meu caráter. Os processos de Deus não podem me transformar num bipolar. Ora quero ser membro da igreja, ora não quero ser membro da igreja. Ora estou passando por um problema, ora vou bater no meu marido, ora não vou bater no meu marido. Ora vou pegar a minha esposa com um cabo de vassoura. Não. Os processos da nossa vida, a gente tem que ter olhos espirituais abertos e iluminados para poder entender que existe um propósito de Deus a ser cumprido lá na frente. Amém. Havia a promessa e propósito na genealogia de José, eu já falei. O que Deus fala para Abraão? Abraão, olha, de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção. Então dali em diante, porque quando eu entendo o propósito que Deus tem para a minha vida, eu sou o maior beneficiado. Sabe por quê? O meu caráter, mesmo no momento do esmagamento, mesmo durante os processos de Deus na minha vida, mesmo durante os confrontos, eles têm que demonstrar a bênção de Deus. E aí eu termino justamente quando José ele pega e encontra seus irmãos. Aí ele vai, passa na casa de Potifar, é preso, Faraó tem sonho, e aí ele passa a ser governador do Egito. E aí em Gênesis 45, 1 a 8, aí depois como governador do Egito, ele pega, no Egito tem a fome, 7 anos de escassez, e aí Jacó manda os irmãos descerem para poder buscar alimento, para poder buscar provisão no Egito, porque o Egito o governador do Egito tinha sido inteligente, abençoado, próspero, e o Egito estava legal. Então Jacó manda seus filhos irem lá. E aí José se dá a conhecer aos seus irmãos, como diz o título. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos lhe puderam responder, não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Versículo 8, o último, é onde eu quero chegar. Aí José fala: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. José, ele tinha todo o exército, irmão. Ele podia falar assim: agora pega. De menino mimado a homem maduro. Isso podia ser o tema da mensagem. José é vendido como escravo, é humilhado, é tentado
Imagina, devia ser igual eu, assim, bonito, pintoso, tal, cheiroso. A mulher de Potifar pegou, chamou a atenção da mulher de Potifar, aquela situação toda. Passa por tudo isso, mas Deus o exalta. E aí, os processos da vida. Se José tivesse entregue a sua vida às dores, às dificuldades, aos choros, a ser mimado, né? Meu pai, ele podia pegar e falar que assim, agora vocês vão me pagar. Ainda está vivo meu pai? Nosso pai está vivo, então traz ele, mas vocês vão ficar com fome. Gente imatura se vinga, gente imatura espiritual se vinga, gente madura deixa na mão de Deus e faz o bem. Amém. É isso que Salmo 37 fala: confia no Senhor e faz o bem. E aí a maturidade, os processos que José passou na vida, essa maturidade fez ele entender: olha, não precisa vocês ficarem assustados nem com medo. Hoje eu tenho olhos espirituais iluminados, maturidade suficiente para saber que não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, e que me colocou ainda como pai de Faraó. Eu estou abaixo de Faraó, mas Faraó depende de mim, depende da bênção de Deus que está na minha vida. Quando entendemos que o que Deus nos deu, que Deus nos deu um propósito, que o mesmo Deus que nos deu um propósito, é o mesmo que nos faz passar por processos, ainda que dolorosos, nos tornamos melhores pessoas, vivemos uma vida santa, uma vida digna, uma vida com um propósito de louvar e engrandecer o nome do Senhor, com um propósito de viver Cristo a cada dia, ainda que as coisas não estejam tão benéficas ao meu favor, ainda que as coisas não estejam, a maré não esteja soprando muito ao meu favor, eu vou continuar fazendo bem, porque o propósito de Deus na minha vida é muito maior. Amém. Podem ter humilhado você, podem ter esculachado você, como diz o bom carioca, podem ter tentado arruinar com você, te botar a zero, sabe? Mas se esqueceram que Deus tem um propósito na tua vida. As pessoas que te venderam, as pessoas que tentaram acabar com você, eles não tinham noção do tamanho da bênção de Deus sobre a tua vida. Não tinham noção. Aí eu não quero ficar me glorificando, mas nesse testemunho que eu contei para vocês. Foram lá e fizeram e acabaram e tudo mais, então não sei o que. Anos depois eu tinha saído da Matriz, né? Me desviei lá, sendo diácono da Matriz Estuda em Botafogo, estava na ADONEP, na Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, na Barra, lá assistindo o congresso e tal, não sei o que. Aí chega na ponta da fileira a pessoa que fez todo o problema, a pessoa que eu ia gravar a rádio e ela tentava chegar primeiro do que eu, para poder, sabe, porque eu quero falar primeiro, e assim, sabe, desse nível, é ele que vai pregar, eu não gosto dele. Essa pessoa que pegou na ponta da fileira e fez assim: chama ele. Eu estou lá assistindo, eu dei uma olhada de rápido de olho e falei: não é comigo não. Aí a pessoa: chama ele. Eu? Aí eu: tem certeza? Tipo, não quero nem olhar para tua cara, né? Aí eu falei: tem certeza? Aí eu levantei: oi, vem aqui rapidinho, eu quero falar com você. Eu falei: não, a gente pode falar comigo. Aí eu queria te pedir perdão, porque hoje eu vejo que ninguém, essas foram as palavras, ninguém pode interromper o propósito de Deus na tua vida. Você continuou, você se desviou, mas hoje você está aqui, você continuou. Aí eu: amém, graças a Deus. Você me perdoa? Eu falei: amém, eu te perdoo em nome de Jesus. Todo processo vai te levar a um propósito, mas os processos só existem por conta do propósito. Não despreze o esmagamento. Tem muito suco de uva, tem muito vinho bom chegando. Tem cabernet, querido, sabe? Para você ser produzido na tua vida. Existe algo muito maior
do que o que fizeram com você. Aí minha pergunta é, e a gente vai terminar para cear, o que você vai fazer com o que fizeram com você? Você vai ser alguém amargo para dar razão ao que fizeram com você? Ou você vai ser superior e vai falar que assim, Gênesis 50:20. Gênesis 50:20. Foi o que José no final fala para os irmãos. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, e para que se conserve a vida de muita gente. O mal que tentaram fazer contra você, que você no momento da dor, dos processos, transforme isso em maturidade, em força, para que quando você estiver na frente dos teus inimigos, teu inimigo esteja com um pneu furado na rua, você passar por ele, você pegar e parar o carro e falar assim: queridão, vem cá que eu vou te ajudar. Mas você não vai cá que eu vou te ajudar. Essa semana falaram, semana passada falaram assim para mim. Eu estava conversando e aí eu estava abrindo meu coração acerca de uma situação e a pessoa falou assim: não, fala assim, rapaz, ele está te tratando como inimigo, não está? Eu falei: tá. Fala assim, mas eu não te tenho como inimigo, eu te tenho como bênção. Mas a minha carne quer justiça, eu tenho a força. Mas Deus tem um propósito muito maior do que a tua justiça, a justiça dele. Transforme todo o processo de dor na força, na confiança do Senhor. Deus tem coisas muito maiores para você do que você imagina. Todo o processo de dor, no final, vai se transformar num processo, num propósito vitorioso e bem-sucedido na sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Então diga glória a Deus e dê um lindo aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. A ceia. Queridos, a ceia aqui atrás, os irmãos de polícia nesse lá. Vai servir. Amém. Vamos cantar. Som. Mágica Neve. Não, vamos cantar. Vou deixar na cruz. Estamos falando de processos. Carregando a minha dor, você se expôs por mim. Já começa a descer, vai servir para todos. Pastor, vem cá serve para a gente aqui. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou. Tudo que ficou. Esse copinho que você vai receber, você pode destapar ele assim. Tem um pedacinho de pão aqui dentro. Seu amor me chama. Sua mão está na cruz, carregando você. E me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar.
estamos declarando mais uma vez que nós somos teus filhos, que nós somos filhos queridos, que fomos tirados do império das trevas e transformados para o reino do Filho do seu amor. Então, Senhor, nós consagramos os elementos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que na noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão em suas mãos, Ele abençoou, partiu, deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Tem que mais perto de pessoal. Tem que manter 1,5 metro aí de distância, mas o corpo de Jesus, queridos. E hoje eu escutei uma coisa interessante na hora da ceia, que o pastor falava assim: mastigue. Porque Cristo foi esmiuçado para que nós tivéssemos vida, para que a gente tivesse a cura pelas chagas de Cristo. Fomos sarados, foi moído, para que hoje, 2020 anos depois, a gente estivesse aqui. Mas qual o propósito da nossa vida? Quais os processos que nós tivemos que passar, estamos tendo que passar até hoje? Mas o propósito nosso, querido, no final é estar na glória com Ele. Cristo em nós é a esperança da glória. Pelas chagas de Cristo, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Então, como eu falo todo mês, quando você comer o pão, você não vai estar comendo o corpo. Nós não acreditamos na transubstanciação, acreditamos na consubstanciação. Só que é o corpo, é o pão que simboliza o corpo. Mas nós temos fé, e pela fé, com autoridade, nós profetizamos que quando você ingerir esse pão, você que está em casa participando da ceia conosco, você vai receber a cura do teu corpo, a cura das tuas dores físicas. Eu creio que no momento da ceia pessoas podem ser curadas, o laudo médico pode ser revertido, a mente pode ser sarada, a depressão pode sair, a opressão pode sair, porque nós temos direito à cura do Senhor. É nosso direito, é a nossa herança. Comamos o pão em nome de Jesus. E eu te convido a deixar toda a diferença, toda a barreira
Exalte o Senhor. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Esse cálice é descartável. Se você quiser jogar fora, se você quiser levar para casa como recordação, fica à vontade. Preciosa é a nossa. Não abraça ninguém, não, só faz assim que nós somos todos assim mediados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória. Somos um no Senhor, queridos. Isso aqui é resultado do que somos por meses, por tempos. Não saia daqui sem manifestar o amor. Não saia daqui sem manifestar a comunhão, a aliança. Não leve isso na tua vida toda. Não saia daqui sem manifestar. Não leve essa semana, sabe? Perdoe. Ah, pastor, eu não vejo a pessoa há 20 anos. Dobra o teu joelho, ora, abençoa, vai, segura na mão de Deus e vai. Vence esse processo na tua vida. Vence esse processo. Não seja orgulhoso, vence o processo. Vence o processo. Amém? Você que nos assiste, obrigado por essas 2 horas e 20 minutos que estamos juntos nessa transmissão. Obrigado por você nos acompanhar, a todos os nossos irmãos intercessores que aqui estão, a todo o pastor Washington, os nossos ministros de música da igreja, todos. Nós vamos vencer essa pandemia. Olha, eu profetizo que em julho a gente vai estar aqui a 4h30 de culto, para poder compensar. Nada mais justo, né? Todo mundo vai pregar, cada um vai pregar 20 minutos. Aí o pastor 40, que é pastor. Ah, pastor, o pastor tem que ser o último a servir, então, queridos. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Enquanto não vai passar, vamos ficar orando. As nossas irmãs têm orado, têm aberto a igreja para poder orar. Aqui temos espaço suficiente, enfim. Vamos continuar orando pela nossa igreja, pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você que vai dizimar, ofertar agora no final, vamos abençoar seu dízimo, sua oferta, sua fidelidade ao Senhor. Amém? Vou impetrar a bênção final. Cumprimenta de pertinho, faz assim com a pessoa, toca o cotovelo, mas não sai daqui sem falar com ninguém, não, tá? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Nos dá coragem e força para nós enfrentarmos os processos da nossa vida. Nos dá coragem e força para os embates da vida, dos confrontos da vida. A gente precisa passar pelos esmagamentos para que o vinho tenha mais qualidade, para que a nossa vida tenha mais sabor, para que as pessoas possam olhar para a gente e ver: nossa, fulano tem muito
Nos dá uma semana debaixo da tua graça, da tua bênção. Senhor, cerca as nossas vidas desse vírus maldito que tem aparecido. Senhor, não nos deixa nem tocar. Nos impeça, Senhor, de tocar em lugares contaminados. Nos impeça, Senhor, de pessoas contaminadas chegarem até nós. Protege a nossa casa, a nossa família. Tomamos posse, Senhor, da tua palavra que diz que 1000 caem de um lado, 10.000 à direita, e não seremos atingidos, e praga nenhuma chegará à nossa tenda. Em nome de Jesus, nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais, avós, todos estão selados em nome de Jesus, com o sangue de Jesus. E esse mal não tem vez. Mas mesmo confiando nessa palavra, nós tomamos as nossas medidas, os nossos cuidados, porque acreditamos, porque assim nos ensina a palavra do Senhor. Que seja uma semana produtiva, seja uma semana próspera, seja uma semana de bênção, de vitória financeira, de milagre. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre sobre a vida daqueles que amam ao Senhor e não desprezam os processos da vida. Se você é essa pessoa, diga!